Fala pessoal do sétimo ano, Instituto Educacional Emmanuel, aula de geografia agora, tá pessoal? A primeira aula de geografia para vocês é a primeira videoaula de geografia. Deixa eu ajustar a câmera aqui que eu tô na biblioteca da escola. São as primeiras videoaulas que eu tô fazendo, mas aqui na escola as próximas vão ser em casa, tá? Devido à necessidade que a gente viu aí de ficar em casa, tá pessoal? Vamos seguir essa orientação aí do governo e seguir certinho. Só pra gente tentar dar sequência no nosso conteúdo aqui. A gente falou muito na sala de aula, a princípio, sobre os domínios morfoclimáticos, né? A gente falou muito de geografia física, né? Os domínios morfoclimáticos do Brasil, localização, relevo, vegetação, clima, tudo que é importante na unidade 1, 2 e 3, né? Aí a gente já chegou, por sorte a gente está bem adiantado assim no ponto de vista geral, a gente vai tentar deixar isso sempre nesse ponto. Falamos um pouquinho agora na quarta unidade sobre a construção do mundo moderno. Acompanhe na apostila de vocês aí, na unidade 4, tá? Na página 419 da apostila de vocês. Vocês vão ver que a gente vai falar sobre capitalismo. E vai muito de encontro o que vimos em história, né? Que é sobre a questão do capitalismo, como ele surgiu. E o primeiro tipo de capitalismo que a gente fala é o capitalismo comercial, que não porventura tem a ver com a matéria de história que a gente estudou recentemente, que são as grandes navegações. O capitalismo comercial ele começa com as grandes navegações, com a globalização, que essa palavra não é atual, tá? Ela já é uma palavra que já vem de algum tempo, em geografia a gente fala, mas ela é uma palavra bem longa, digamos assim. O capitalismo comercial ele começa com as grandes navegações, onde povos puderam ter contato comercial, social, todo tipo de contato um com o outro. Na verdade, o velho mundo, né, que é chamado a Europa, chamada de velho mundo, com o novo mundo, que seria a América. E depois a gente ainda tem chamado novíssimo mundo, que é a área da Oceania. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre capitalismo industrial lá na página 421. Vai falar aqui com o acúmulo de capital pela burguesia, que a gente comentou também na sala de aula, o surgimento da burguesia, que morava nos burgos, que eram cidades aí comerciais aí, né? Vai falar um pouquinho como que foi essa produção industrial, né? Como que a máxima dinheiro faz dinheiro, né? Quem produz, né, mais barato com menos tempo vende mais, tem mais lucro. Essa era a ideia do capitalismo industrial que a gente vai ver na página 421. Na 422 fala um pouquinho do capitalismo mais recente, que é o chamado capitalismo financeiro, né? Que tem muito a ver também com o mundo de hoje, né? Que a gente está vivendo, que é a atualidade, que é a questão da bolsa de valores, da economia. A gente está vendo aí, né, com a questão do coronavírus, como está afetando a economia, né? Então vocês vão ler aí sobre o capitalismo financeiro. Vai falar um pouquinho sobre o que é o monopólio, pólio, quer dizer, monopólio é um no poder, um no comércio, né? Seria uma empresa oferece um produto e ela tem o controle total de venda sobre ele, né? O que hoje, né, algumas empresas têm esse monopólio, outras não, pode ser nocivo até a economia, alguns pontos nocivos seria ruim, né? Então a gente tem que ler um pouquinho para entender sobre o assunto. E também os oligopólios, que são grupos de empresas que dominam o mercado, né? Tem exemplos na apostila para vocês dar uma olhada aí. Vai falar um pouquinho sobre a crise de 29, sistema capitalista que afetou o mundo todo, né, devido aos Estados Unidos ser um país que fazia comércio com o mundo todo. Vamos falar um pouquinho aí sobre a questão das transformações no século XX, né, e o que mudou no mundo aí na parte econômica nessa fase, né. Prestem bem atenção na página 424, que ela fala um pouquinho sobre a concentração de capital e destaca alguns termos, entre eles monopólio, oligopólio, as holdings, né, cartéis e trusts. São todos termos econômicos geográficos que a gente usa na atualidade, né, para tentar entender esse contexto, né. Na próxima videoaula a gente vai tentar explicar um pouco mais sobre eles, né. Eu peço que vocês leiam com atenção a apostila e depois no final ainda tem a parte como o socialismo soviético e o fim do socialismo aí teve participação mundial na economia, tá bom? Tem um texto falando sobre isso bem claro na apostila. Eu vou pedir para vocês lerem com atenção e tentarem responder as questões da 429 até a página 432, tá? 32. Façam com calma, com atenção, não entenderam, voltem, leiam o enunciado novamente. E tenham muita atenção na leitura. E aí a gente vai tentar na próxima videoaula que eu vou mandar para vocês debater um pouquinho mais sobre isso, falar, e depois a gente vai tentar fazer uma correção online, uma correção. Eu vou falando, eu vou lendo a questão, corrijo ela, vocês acompanhem em casa, vocês responderam o mais próximo possível a isso. Lembrando que nós trabalhamos uma ciência humana. História e geografia são ciências humanas, né?
Nem sempre a resposta precisa estar exatamente igual tá aqui na minha apostila, tá igual eu tô falando para vocês aí. Vocês podem escrever de maneira que esteja correto, né, abordando o tema, né? A principal ideia é essa. A gente vai continuar lá normal, igual a gente tem na sala de aula. A diferença é que essa comunicação vai ser assim, tá bom? Um forte abraço ao pessoal aí do sexto ano, aliás, desculpe, do sexto, sétimo, oitavo, nono ano, todas as séries que eu tenho. Eu tô dando toda a videoaula, pessoal, né? Que eu tô ficando até confuso em qual que eu tô falando. Mas o termo aqui, essa videoaula é pro pessoal do sétimo ano, tá bom? No assunto aqui que a gente tá abordando, tá bom? E a gente vai conversando aí, tirando as dúvidas aí. Vocês me conhecem de sala de aula, sabem como que eu sou. Então a gente vai tentar comunicar por aqui, beleza? Um abraço a todos aí. Até mais. Ih, travou. Essa parte pode colocar no cortando a cena.